Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical lá do nosso Instagram, Leonardo Mota M underline. Esse vídeo também estará salvo, além do Instagram, no nosso canal lá no YouTube, Leonardo Mota M underline, tá? Temos lá no nosso YouTube mais de 120 enquetes respondidas sobre algum tema de licitações e contratos. E mais recentemente a gente vem tratando, obviamente, da nossa nova lei de licitações e contratos, aproveitando aí, capacitando e tentando contribuir com algum conteúdo aí de qualidade, tá? Olha só, a enquete dessa semana veio tratar de um assunto muito importante, que é o sistema de registro de preço, que está na nossa nova lei de licitações e contratos, lá a partir do artigo 82. Já temos um decreto federal que regulamenta o sistema de registro de preço também, né? E um tema que é muito importante, que inclusive recentemente foi discutido no âmbito do Tribunal de Contas da União, mas sob a égide do decreto 7892, da lei 8666, quando o Tribunal de Contas da União se manifestou no sentido de não ser possível utilização de obras, né, contratação de obras pelo sistema de registro de preço, lá com o fundamento do decreto 7892, que regulamentou o sistema de registro de preço na lei 8666. No entanto, a nova lei de licitações e contratos veio trazer sim a possibilidade de você utilizar para obras o sistema de registro de preço. E essa é a discussão da nossa enquete dominical. Vamos à enquete primeiramente. Olha só, determinado gestor municipal, após assumir a gestão, conforme sua campanha eleitoral, iniciou o planejamento para a construção de 50 mil casas populares, com projeto padronizado, sem complexidade, pela Lei 14.133 e pelo Sistema de Registro de Preço, para contratações frequentes durante a vigência da ata de registro de preço. No entanto, um dos servidores da equipe de planejamento entendeu não ser possível, considerando que o sistema de registro de preço não pode ser utilizado para a contratação de serviço de execução de obras. E a nossa enquete pergunta, está correto esse servidor? E aí já vemos que 67% dos colegas marcaram que o servidor não está correto, tá? E aí, exatamente essa discussão na nossa enquete dominical. Vamos trazer o que a lei vem prever sobre essa questão de utilização de obras. Primeiramente, já na definição, lá no artigo 6º, na definição do sistema de registro de preço, deixa eu voltar para cá, lá na definição do sistema de registro de preço, nós já temos a definição do sistema de registro de preço para contratações futuras, por meio de contratação direta, por meio de pregão, concorrência para bens, né, fornecimento de bens, serviços e obras. Então, na própria definição do registro de preço, já tem essa informação. E aí, mais à frente, no artigo 82 e no artigo 85, a lei vem trazer mais especificamente. O artigo 82 que fala do edital, né? Quando ele fala que o edital para registro de preço observará as regras dessa lei e deverá dispor sobre o que o edital deve ter. Aí o parágrafo 5º traz que o sistema de registro de preço poderá ser utilizado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, com algumas condições, e aí mais especificamente, exatamente o foco da nossa enquete, que é exatamente como e quando a administração poderá utilizar o registro de preço para obras e serviços de engenharia. Aí artigo 85, a administração poderá contratar a execução de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preço, desde que atendidos os seguintes requisitos. E aí nós temos dois requisitos, pessoal. Inciso primeiro, existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional. Inciso segundo, necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado. Então, observe aí que a própria lei, mesmo sem constar ainda em regulamento, a própria lei já traz uma espécie de regulamentação da fundamentação de quando você poderá utilizar para obra e serviço de engenharia. Então, você deverá justificar, primeiramente, na fase de planejamento, o projeto ser padronizado, sem complexidade técnica operacional, e aquela contratação ser frequente ou permanente daquela obra, aquele serviço. No nosso caso, inclusive, muito falamos e quando tratamos nossos cursos, formação de pregoeiro, da agente de contratação, da etapa de planejamento, nosso curso de sistema de registro de preço, nosso curso de contratação direta, e que abordamos o registro de preço, nós citamos exatamente esse exemplo. Né? Inclusive a professora advogada Lia Passos, né, veio lá trazer no nosso direct, lembrar disso, professor, né, Leonardo, geralmente já lhe escutei você falando sobre um exemplo desse, uma utilização dessa.
né? O prefeito assumiu e de repente deseja contratar casas populares sem complexidade, com projeto padronizado, e aí com contratações frequentes, entendemos que uma das ferramentas que ele poderá utilizar é realizar uma concorrência, né? Uma licitação por meio de concorrência para aquela obra, e aí registrar por meio do sistema de registro de preço, justificando que o projeto padronizado sem complexidade, uma casa popular, por exemplo, né? Equipamentos, né? Equipamentos praças, né? Alguma coisa nesse sentido, e aí contratações frequentes, né? Dentro daquele planejamento, lembrando que pela nova lei 14133, a ata tem vigência de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 2 anos, se for vantajoso para a administração. Então, o que vai proporcionar, inclusive, um planejamento para 2 anos. Então, olhe que ferramenta importante. Né? O objetivo das nossas enquetes, como vocês sabem, já comentamos várias vezes, comentamos em aula, é discutirmos, né? Discutimos temas, discutimos legislação, jurisprudência e trazemos, de repente, novas ideias. E aí foi a ideia dessa enquete. Né? Então, o servidor da equipe de planejamento que discordou da utilização do registro de preço para a obra está errado. Então, a pergunta é, está correto o servidor que discordou? Não. Então, 67% dos colegas marcaram não, exatamente porque a própria lei do artigo 85 traz quando você vai poder utilizar o sistema de registro de preço para a contratação de obras e serviços de engenharia. Tá? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Sempre uma participação maciça, né, dos nossos colegas e amigos. Obrigado por quem vem discutir, né, e trazer sua ideia, trazer sua concordância, seu exemplo, sua discordância também lá no direct. É muito importante isso aí. Então, um bom final de semana a todos e domingo com a nossa nova enquete dominical. Lembramos que estamos com inscrições abertas para o curso Contratação Direta na Administração Pública e Dispensa Eletrônica, que ocorrerá dias 15 e 16 de junho em João Pessoa, na Paraíba, de forma presencial, onde ensinaremos a você a instruir seu processo de contratação direta, abordando as principais hipóteses de dispensa, né, de licitação dispensável lá do artigo 75, abordaremos a inexigibilidade de licitação do artigo 74 e abordaremos a dispensa eletrônica, inclusive apresentando a você a dispensa eletrônica lá no sistema compras.gov, né, com a visão do fornecedor, a visão do agente de contratação, realizando uma simulação lá no sistema, tá? Então corra, se inscreva que as vagas são limitadas, tá bom? Então muito obrigado, um bom final de semana e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais!